A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Hoje eu estive meditando um pouco e pensando sobre a vida de Jó. E hoje eu queria ler alguns textos bíblicos aqui que fala sobre que Jó falava com Deus. Mas uma coisa que eu observo, esse homem chamado Jó, esse homem ele era um homem reto, justo, fiel, puro, digamos assim, puro, porque ele era puro. Porque a maneira que Jó falava com Deus, Jó, aqui vocês vão ver nesse versículo aqui, que Jó, ele falava para Deus investigar, digamos assim, investigar o pecado dele, se ele tinha pecado, porque ele estava passando por aquela situação. Mas trazendo para os dias de hoje, eu observo que nós não podemos, de forma alguma, assemelhar a nossa vida a Jó. Não. Nós passamos aflições, perseguições, lutas, passamos terríveis batalhas nessa terra, mas nunca semelhamos a Jó. E eu fico assim observando que Jó, na lei, aqui na época da lei, Jó ele não pecou, ele não fez erro, mas Deus provou Jó, Deus desmascarou Satanás usando a vida de Jó. Portanto que tem um versículo na Bíblia que Deus disse: fiz tanta males a Jó sem causa alguma. Mas o que eu tiro para a minha vida nos dias de hoje? Que nós somos homens e mulheres, tem mulheres privilegiados na graça em Jesus Cristo, a facilidade hoje de nós servirmos a Deus é muito mais fácil do que na época de Jó. Claro que a palavra diz que o Senhor disse que ia provar-nos como ouro no fogo. Eu percebo-se que eu tenho passado por esta provação. Mas uma coisa que me alegra é aqui, ó, é a palavra. Porque o que importa para mim é a palavra. E o que deve importar para a vida de cada um que ouvir essa mensagem, para a igreja verdadeira de Cristo, é a palavra. Por quê? Porque hoje nós deparamos com vários tipos de pessoas que se dizem, entre aspas, cristãos, e que são pessoas perigosas, terríveis, pessoas que eu jamais poderia imaginar que eu iria conhecer ou até lidar. Por que eu digo isso? Porque são pessoas que pegam essa palavra que está aqui, tem até títulos de pastores, diáconos, obreiros, administradores de igreja, mas que são pessoas, na realidade, trazendo para os dias de hoje, bandidos. Por que bandidos? Porque eu tinha uma impressão de quando eu saí da roça para a cidade, o povo falava, o lugar que tem tráfico é isso, o lugar que tem aquilo é isso, é perigoso, não sei o quê. Hoje eu entendo completamente diferente. Por quê? Essas pessoas que são caracterizadas como bandido, que faz justiça com as próprias mãos, muitas das vezes eles fazem justiça ali. Claro que não é isso não é do agrado de Deus, isso é abominável aos olhos do Senhor, mas eles, pessoas justas, trabalhadeiras, pessoas honestas, é claro que hoje está mudado, muitos não fazem o mal. Agora, uma pessoa que se titula pastor, se titula qualquer cristã, põe terno, gravata, ou dá a paz do Senhor, todo dia está dentro da igreja com a Bíblia enfiada debaixo do braço, mas persegue pessoas inocentes, mata pessoas inocentes, faz todo enquanto é tipo de atrocidade, essa pessoa, para mim, essa é caracterizada o verdadeiro bandido, e que é o bandido que é protegido pela sociedade, porque não é um cristão
é alienado ao sistema. Então, o nosso mundo, para o cristão fiel, para o homem de Deus, a mulher de Deus, que quer morar no céu, que quer seguir Jesus, ele é caracterizado como bandido. Ele é tratado como bandido, perseguido como um animal e um bicho. Muitos têm que ficar correndo dali para aqui para não morrer, porque nós somos tratados como animais e como bandido. E o bandido é tratado como pessoas boas. Eu tenho vivido isso e visto isso com meus próprios olhos. Que essa palavra ela possa chegar aos ouvidos de pessoas que querem morar no céu, pessoas que querem a salvação, pessoas que querem verdadeiramente servir a Jesus. Por que que o próprio Senhor disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus, acautelai-vos desses crentes de hoje, acautelai-vos, leia a Bíblia, siga a palavra de Deus, pega os apóstolos, discípulos da Bíblia como seu pastor, Jesus como seu forte refúgio, socorro presente na angústia. Entrega sua vida ao Senhor. Se tiver alguém que procura uma igreja grande dessas aí, uma igreja que estiver perto da sua casa, pede para te batizar, mas nunca confia que aquele homem é um homem de Deus, mas você precisa ser batizado nas águas, você precisa passar pelas águas, você precisa participar do corpo e do sangue. Se você puder estar membrando e tomando a Santa Ceia, o corpo do sangue, você vá, toma. Mas se você for um perseguido e você não puder ir, você pega, compra o pão na padaria, compra o suco de uva, liga a televisão. Se você não tem televisão, abre a Bíblia, lê, ministra e toma o corpo e o sangue de Cristo. Por quê? Porque há momentos que você não vai poder ir no culto, você não vai poder ir na igreja. Por quê? Você vai ser perseguido pelos próprios pastores, eles mesmo às vezes até nem fazem, já tentaram fazer comigo, mas eles trazem bandido para te perseguir, para tentar contra a sua vida dentro da própria igreja. Então o que que você faz? Usa a palavra de Deus, leia a Bíblia, pede orientação do Espírito, tá? Eu estou te aconselhando porque o mundo está perdido. As igrejas se corrompeu. Jesus está voltando e você não pode ficar de fora, nem eu ficar de fora. Então você precisa entregar a sua vida a Jesus. Ainda tem homens de Deus por aí. O Espírito Santo vai te dar um entendimento. Eu posto no meu Face alguns homens que eu acho que é de Deus. Igual eu posto muito um bispo aí, e eu gosto muito das mensagens dele, e percebo que ele leva com respeito, ele leva com fidelidade, ele leva com... E eu fui muito ajudado nas pregações e nas mensagens dele, como sou ainda ajudado. Mas nós estamos vivendo uns dias difíceis. Nós estamos vivendo uns dias que eu nunca pude imaginar que ia viver. E desde o momento em que você não se coloque como fiel a Deus, que você não coloque como servo fiel de Jesus, vai tudo bem na sua vida. Mas a partir do momento em que você passa a ser fiel e você o povo passa a entender de que você é uma pessoa boa e que serve a Deus com fidelidade, as pessoas já passam a te odiar. O mundo passa a te odiar. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno desde o princípio. O mundo jaz do maligno desde o princípio. Então o que eu quero passar para você? É que você não pode de forma alguma negar essa palavra e afastar do evangelho, porque senão você vai ficar destituído da glória de Deus. Você precisa ser salvo. Então o que você tem que fazer? Entrega a sua vida a Jesus, vai na igreja, aceita Jesus como Salvador, pede o batismo imediato. Se você não, se essas igrejas não quiserem batizar você imediato, eu falo na igreja que batiza você imediato. Porque eu vejo o bispo Jadson Santos, que prega a palavra de Deus, ele fala que lá tem água lá atrás, se a pessoa quiser ser batizado, batiza na hora. Vá na Igreja Universal que eles vão te batizar na hora. Você precisa ser batizado. Você precisa passar pelas águas. Por que eu estou citando a Universal? Porque até hoje é a única igreja que eu tenho visto que a pessoa queira batizar, eles batizam você na hora. Se você quiser, eles batizam você na hora. Agora, a sua caminhada com Deus,
O Espírito Santo de Deus vai te guiar. Você não pode de forma alguma afastar do Senhor. Eu cultuo o Senhor na minha casa todos os dias. Nós oramos pela manhã, trabalhamos, chegamos do trabalho, joelho, oramos, à noite, oração, e geralmente quase todos os dias eu faço uma mensagem para a minha vida e eu divido com alguns que entram no YouTube ou entram no status do meu Zap e vê minhas pregações. Eu digo para você, o significado de você ser um cristão, o significado de ser crente é você ter a vida eterna, é você ser salvo. Mas se você... E para ser salvo, você tem que fugir de todo mal, você tem que ser fiel a Deus, porque senão você ficamos destituídos da glória de Deus. E uma vez destituídos da glória de Deus, nós somos lançados de corpo, alma e espírito num lago de fogo ardente, onde o bicho não morre e o fogo não apaga. O que eu estou querendo te alertar? Que Jesus está às portas, os sinais estão aí. Olha para vocês verem, o sol tem ficado colorido. Quantos terremotos nós, brasileiros que habitamos nessa região, não tem acontecido conosco essas catástrofes. Então, para nós está tudo bem. Aqui está tudo bem. Aqui não está tendo guerra. Agora, olha lá para o lado do Iraque, Irã, essa guerra que teve aí, que quantas crianças, quantas pessoas morreram nessa guerra, quantas crianças morreram até de fome, porque ficaram, os pais morreram, ninguém achou por ali, ou ficou órfão de pai e mãe. Olha a tragédia, olha o sofrimento que aquele povo ali está passando. Mas o brasileiro, pelo fato de, para enquanto, ainda está isento dessas coisas, não procura Deus, não preocupa com a salvação. Será que é necessário acontecer tragédia na sua vida? É preciso Deus permitir que aconteça tragédia para você reconhecer que Deus existe, que Jesus morreu por você? O que eu estou querendo dizer com isso? Não tem aonde mais ficar pior. Não tem aonde. Só que, porém, no exterior, onde tem essas guerras, né? Essa última guerra aí, que eu não sei nem o nome lá do país, que matou, tá matando, não sei se ainda está em guerra ainda, que matou tantas pessoas, acabou com tudo, bombardeou, derrubou prédio, derrubou cidade, destruiu. Gente, nós aqui no Brasil, que estamos aqui, tá tudo bem. Não tem guerra, tem perseguições, tem perseguições cristãs, tem, mas ainda não está tendo o que está tendo lá fora. Aqui não teve tanto igual lá terremoto, vulcão, tantas coisas terríveis que acontecem lá fora. No Brasil tem acontecimentos terríveis, mas não são tantos como lá de fora. Então, isso aqui o brasileiro parece que não preocupa muito, não está preocupado muito com a salvação, como tem alguns países socializados por aí, que Deus para eles, eu acho que se você falar de Deus lá, é capaz de te executar você em praça pública na hora. E o nosso Brasil está entrando também no mesmo socialismo. O que é o socialismo? O socialismo é banir qualquer um que diz ser fiel a Deus e que pratica o bem. Que não pode, socialismo é tirar a Bíblia da mão do povo, é tirar Deus da vida do povo. Não pode professar fidelidade, professar Jesus de forma alguma. Socialismo é uma das coisas piores que pode acontecer num país ou na vida de um ser humano. Agora, nós devemos buscar Deus e Jesus com garra, tá? Orar muito pelo nosso país, pela nossa nação. Pedir a Deus que desperte no coração da humanidade o desejo de conhecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não adianta, eu vejo tanta igreja falando, vou fazer o culto de libertação um dia tanto, culto disso, culto daquilo, isso é pura heresia. Pura heresia. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Conheceis a Bíblia, que é a verdade, e ela vos libertará. Nós ora para que Deus venha nos fortalecer, nos dar entendimento, para que nós possamos explanar, conhecer bem a verdade, livrar nós do mal, da maldade da terra, porque o mundo já é do maligno desde o princípio. A própria palavra diz que o mundo jaz do maligno desde o princípio. É uma igreja de Cristo no mundo do maligno, guardada no mundo que já é do maligno. O Senhor não disse na sua palavra que veio trazer a paz, mas ele fala que veio trazer a espada, veio trazer a divisão. Então eu vejo as pessoas pregando completamente diferente da palavra. Por que eu falo isso? Eu não estou passando isso aqui no intuito de agravar alguém, não, porque eu sei que alguém vai precisar dessa palavra e o único meio de você ter um encontro com Jesus, de você viver a verdadeira vida, que é a vida eterna, é através dessa palavra. Então o que eu induzo a você a ler a Bíblia? Porque a Bíblia é a bússola da vida eterna, é a bússola da salvação. Às vezes me dá tristeza, eu fico um pouco triste de eu ver pessoas que um dia pregou para mim, pessoas que um dia nós caminhamos junto, hoje me persegue, hoje trama minha morte, hoje fala mal de mim, me vende como vendesse banana na esquina. Dentro da minha própria família tem isso, eu passo por isso. E tem alguns crentes aqui na minha família que também é pior do que o ímpio. Pior do que os ímpios. Fala, usa a Bíblia, posta textinhos bíblicos por aí, mas é um verdadeiro demônio vestido de ovelha. Por que eu digo isso? Porque se você trama a morte de um parente seu, dizendo ser cristão, ou persegue, faz qualquer tipo nesse nível, você trabalha para quem? Para Jesus? Jesus deu essa demonstração na cruz? Deus, o Filho Pai, Deus, o Pai, deu essa demonstração em suas palavras no Velho e no Novo Testamento? Não. Quem deu essa demonstração foi Lúcifer, no céu, desconvertendo uma terça parte dos anjos, botando contra o próprio Deus, e Deus o tirou do abismo e jogou para a terra. Os anjos, o Lúcifer e uma terça parte dos anjos. Satanás, a função dele é matar, roubar e destruir, enganar, trapacear, mentir. Todo esse tipo de coisa é do maligno. Hoje eu me acotelo mais com algo que se diz crente do que com ímpio. Porque eu procuro pregar, falar de Jesus mais para ímpio. Para crente eu prefiro fechar minha boca e passar batido. Porque se o cidadão está dentro da igreja, tem título, tem cargo na igreja e faz tal coisa, eu vou perder meu tempo. É como disse a palavra, é dar pérola para os cachorrinhos. É lançar a palavra de Deus aos cães. Então você não pode pegar a palavra de Deus e lançar para os cães. Porque o cidadão sabe que não prega o que não pode fazer, mas faz. Então, eu observando a Escritura, observando os dias que nós estamos vivendo hoje, a Bíblia diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriar, mas não de todos, porque da igreja verdadeira o amor não esfria. Amados, quero dizer para vocês que o que eu já passei, que eu nem comento com vocês aqui, nunca, não dei um testemunho sobre o que eu já passei, eu não quero que nenhum ser humano passe o que eu já passei. O que eu para mim estar aqui até hoje. Hoje eu tenho uma ajudadora, que é a minha esposa, que é uma benção do Senhor, que nós dois ora junto. Então, o Senhor não me deixou sozinho, como ele fez com Jeremias, enviou Baruque, ele enviou a Silvana para me ajudar
me auxiliar para estarmos junto comigo nos momentos de fraqueza, no momento de cansaço. Ela estaria me auxiliando, orando comigo, orando por mim, jejuando comigo, jejuando por mim, eu jejuando por ela, e a gente lutando e batalhando, e Deus nos guardando da maldade dos homens, que nos últimos dias tem se multiplicado contra a minha vida e a vida da minha esposa. Mas eu sei que o nosso Deus, ele diz na sua palavra que lembra do que eu fiz o meu povo no deserto. Com braço forte eu livrei das garras de Faraó. Então o Senhor, ele tratou daquele povo no deserto. O Senhor enviou maná, alimento, comida do céu. O povo clamou por carne e Deus enviou cordões do mar. O povo pediu água, Deus fez a rocha jorrar água. Deus fez tantos milagres, tantos prodígios, e mesmo assim muitos se converteram no meio da caminhada. Então, uma coisa eu tenho certeza, esse Coré de hoje, esse Datã de hoje, esse Abirão de hoje, Deus vai fender a terra e vai tirar do nosso caminho. Deus vai derrubar esse Coré, esse Datã e esse Abirão. Eu creio na palavra de Deus como ela é. A Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de eternamente. Além desse povo não ter coragem de professar que é fiel a Jesus, eles perseguem o povo de Deus, os fiéis, os verdadeiros fiéis. Eles ainda falam dos descongregados. Como que você... A Bíblia diz assim, ó, sai dela, povo meu, para não contaminar com as suas prostituições. Sai dela, povo meu. Os dias de hoje são os dias finais. Nós estamos vivendo os dias finais da vinda do Senhor Jesus. E o que eu preparo o povo é que vai ficar pior, que vai vir dias piores. Piores e piores. Eu peguei aqui, pessoal, o livro de Jó, mas eu não vou ler todo. Eu vou ler uns 2 versículos aqui, porque eu tomei o meu tempo falando um pouco da palavra de Deus e dos meus pensamentos acerca da palavra de Deus, do que a Bíblia me ensina. A palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 5, a Bíblia diz assim, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filho do vosso Deus que está no céu. Por quê? Nós amarmos aquele que nos ama, aquele que está perto de nós, amigo, é fácil. Então a Bíblia manda nós amar o inimigo e orar pelo aquele que nos persegue, para que nós sejamos filhos do vosso Deus que está no céu. Então, muitas das vezes, amar o inimigo é difícil. Hoje eu não acho tão difícil amar o inimigo. Você tem que ter sabedoria para lidar com o que te persegue e orar constantemente. O inimigo, geralmente, o mesmo inimigo é o que te persegue. Ele é teu inimigo e te persegue. Então você tem que saber lidar com isso. A Bíblia manda você orar pelo que te persegue. Jesus, ele disse na sua palavra, se perseguir a mim, perseguirão a vós. Ele fala assim, pode o servo maior do que o seu senhor? Claro que não, né? Se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Eu já vi alguns pastores dizendo que na igreja dele não tem isso. Não, perseguição na minha igreja não tem. Lá não tem perseguição. Quer dizer que a igreja dele está acima de Deus e acima de Jesus. Porque o próprio Jesus, o Filho de Deus, foi perseguido, foi morto na cruz, os discípulos foram, todos que professaram Jesus com fidelidade, pregaram com ousadia e repreenderam o mal no passado foram perseguidos e no presente.
é perseguido. Isso é bíblico. Mas ainda tem homens que se dizem homens de Deus que levantam contra uma palavra igual essa que eu falei. Por que ele levanta? Porque o que habita nele é o espírito do anticristo, o espírito do engano. E a Bíblia diz que eles estão com uma cegueira que nos últimos tempos, no final dos tempos, o Senhor Jesus vai tirar das vistas dele uma escama como de peixe, que está fazendo, que o diabo colocou nos olhos deles, que eles não conseguem enxergar mais a fidelidade, enxergar o amor de Cristo, como a Bíblia como ela é. Mas aí o Senhor vai tirar dos olhos deles essa cegueira, essa escama como de peixe, e eles vão enxergar. Só que quando Jesus tirar essa cegueira deles, vai ser tarde. Deus só vai tirar para eles ver que eles erraram e que não tem mais chance de voltar atrás. A chance é hoje. É você reconhecer que está errado, voltar para Cristo, pedir misericórdia e segui-lo com fé, confiante. A Bíblia diz que quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. O que significa? Ainda que eles te matem, ainda que você morra, você vai ressuscitar em Cristo para a vida eterna. Nos últimos tempos, o mar vai dar aquele que ele engoliu, aquele que está na mata enterrado lá, ou em qualquer lugar, vai sair de lá. Todos os mortos vai se levantar da onde quer que esteja. Da onde quer que esteja. Aquele que a onça comeu, todos vão ressuscitar. Todos. Ninguém esconde das olhos de Deus e da mão de Deus. Ninguém escapará do juízo. Ninguém escapará do juízo de Deus. O mais certo do homem é entrar pela palavra e obedecê-la, para que venha fugir da desgraça eterna. Por que eu falo desgraça eterna? Porque ali o bicho não morre e o fogo não apaga. Ali é onde que o bicho grita dia e noite e não apaga. E nunca mais sairá de lá. E o Senhor, Jesus, antes de subir, ele disse: Eu vou vos preparar lugar. Voltarei e levarei-vos comigo mesmo. E a Bíblia diz que no juízo, a nova Jerusalém vai descer do céu para a terra. E a igreja do Senhor vai habitar nela. Amados, essa é a palavra que o Senhor me deu. Vou deixar um versículos aqui no livro de Jó, que diz assim: A minha alma tem tédio de minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei na amargura da minha alma. Jó, ele estava oprimido de alma, oprimido de espírito. Jó, ele, devido à doença, chaga maligna, os bens, tudo que ele perdeu, ainda teve uma chaga maligna e uma doença nos ossos. Jó, ele ficou amargurado de alma. A minha alma tem tédio. Dizer que a alma dele estava com tédio. De minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei na amargura da minha alma. E falava com Deus na amargura de alma. Jó sofreu demais da conta. Jó foi um homem que mais sofreu nessa terra, foi Jó. Jó, além de todos os bens que Jó perdeu, as pessoas falam dos filhos de Jó como se falasse de um prato de sopa. Imagine nós que amamos filhos, um pai que ama os filhos, um pai que dá vida pelos filhos. O diabo veio e matou os filhos de Jó todos. Matou os filhos de Jó. Jó, além de ter perdido os bens, perdido os boi, perdido tudo, perdeu os filhos.
perdeu os filhos. E Jó depois veio em Jó uma doença na pele, na chaga maligna, na pele, que ele rapava com um caco de teia, e veio a doença nos ossos. Agora você imagine. E sabe, e Jó não cometeu pecado não, tá? A Bíblia diz que Jó era íntegro, reto e se desviava do mal. Aí eu começo a pensar. A miséria que nós somos uma miséria. Aí eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Tenha piedade de mim, que sou uma miséria na tua presença. Sou um homem miserável na tua presença. Tenha misericórdia de mim. Jó era íntegro, reto, se desviava do mal e passou por toda essa situação. Ó 2. Direi a Deus, não me condenes, faz-me saber por que contende comigo. Jó ele falou, Senhor, faz-me saber por que contende comigo. Porque Jó não estava entendendo porque Deus estava permitindo tanta tragédia na vida dele. Porque ele falou, eu sou um homem justo, eu sou reto. Embaixo ele fala, vai-me saber por que contende comigo. Parece-te, é o 3, parece-te bem que me oprimas, que rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeça sobre o conselho dos ímpios. Quer dizer, Jó ele estava entendendo, ele estava assim sentindo que ele estava sendo tratado pior do que um ímpio. Jó ele, olha, parece-te bem que me oprimas, que rejeite o trabalho das tuas mãos e resplandeça sobre o conselho dos ímpios. Jó, aqui ele estava sentindo que ele estava sendo tratado pior do que um ímpio. Mas Jó, o que Jó pensava? Meu Deus, eu fiz tudo que é certo, tudo que é reto, não pequei. Jó, a Bíblia diz que Jó oferecia holocausto a Deus pelo pecado dos filhos. Jó ele andava com Deus. Ó, o 4. Tens tu, porventura, olhos de carne? Ele perguntou para Deus. Tem tu, porventura, olhos de carne? Vê tu como vê o homem? Porque ele pensou assim, Deus, ele está me tratando como... Será que Deus vê como vê o homem? Olhos como olhos de carne? São os teus dias como os dias dos homens? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Jó ele perguntou isso para Deus. Porque Jó ele sentiu como se fosse um homem mau, batendo e chicoteando ele. Ele sentiu assim. Aí, ó, 5. São os teus dias como os dias dos homens, ou são os teus anos como os anos de um homem? Ele perguntou para Deus. Ou 6. Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado. Ele falou, para te informar da minha iniquidade e averiguar o meu pecado. Porque Jó não estava suportando e ele sabia que ele não tinha pecado. Ele sabia que ele não tinha cometido esses delitos para passar por aquilo que ele estava passando. Ó, bem sabeis tu que eu não sou ímpio. Ele falou com Deus. Bem sabeis tu que eu não sou ímpio. Todavia ninguém há que me livre da tua mão. Eu vou parar aqui, que se eu for estender vai ficar muito longo. Ele disse bem sabeis tu que não sou ímpio, Jó falou para Deus. Todavia ninguém há que me livre das tuas mãos. Jó, ele sentiu um lixo, o lixo dos lixos.
Mas uma coisa Jó fez de lindo. Conservou sua integridade. A mulher de Jó chega: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morra. E ele disse para aquela mulher: tu fala igual fala uma louca mulher. Tu fala igual as loucas. Jó, Jó, tu conservas ainda a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morra. Mas Jó, ele conservou a sua integridade. O que eu observo da passagem de Jó para a nossa vida? Nós, por muito pouco, gritamos, gememos, medrontamos, passamos cada coisa por tão pouco. Mas por nada, nada, nós passamos, nós apela com Deus. Ó, Senhor, tem misericórdia. Ah, meu Deus. Olha o que Jó passou. Olha o que Jó passou. Homem de carne como nós. Homem que tem sentimento como nós. Tá? E sem pecado. E nós tem pecado. E Jó não tinha. Jó não pecou contra Deus. Nós peca. Jó era íntegro, reto e se desviava do mal. Nós não. Então a realidade é que nós somos uma miséria. Que nós temos que pedir misericórdia a Deus todo dia. Glorificar, exaltar o nome dele todo dia. Por aceitar esses miseráveis pecadores que é nós. Guardar-nos como Deus tem guardado. Que ele continua nos guardando, que ele continua nos livrando, que ele continua nos abençoando. Que o Senhor vai repreender essas legiões, essas potestades e principados que têm se atuado contra a igreja do Senhor nos 4 cantos da terra. Na minha vida e na vida dos fiéis. Que Deus venha guardar no nome do Senhor Jesus. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, aceite a Jesus como Salvador da sua vida. Leia a Bíblia, busque a Deus. Leia a Bíblia, busque a Deus enquanto é tempo, porque Jesus está à porta. A vinda do Senhor está muito perto. Ou se Jesus não voltar a tempo, nós podemos morrer. E se nós morrermos desconcertados, morrermos no pecado, nós estamos perdidos. Então nós temos que estar todo dia de joelho, clamando, buscando a misericórdia do Senhor, buscando a Deus, enquanto podemos achar. Deus abençoe a todos, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.